Olá, nós vamos estudar hoje sobre um assunto bem intrigante, é sobre a ira do dragão. E eu convido você a, antes disso, dar uma pausa aí nesse vídeo, faz uma oração, conversa com Deus, pede para Ele iluminar você, para Ele te ajudar. Eu já fiz aqui a minha oração antes da gente começar esse estudo, mas eu peço que você também faça aí na sua casa, no seu ambiente, onde você vai assistir isso aí, tá bem? A ira do dragão. Essa ideia da ira do dragão nós encontramos no livro do Apocalipse, no capítulo 12 e no verso 17. E ela tem a ver com a ira de um ser muito poderoso que persegue os filhos de Deus nos últimos dias. Nós encontramos aqui no capítulo 12 uma visão geral, o cenário de uma mulher sendo perseguida por um dragão. Essa mulher é uma mulher pura, que está ali para dar a luz, e aparece um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres. É muito parecido esse dragão aqui, as características dele, inclusive a quantidade de cabeças, os chifres, praticamente a mesma quantidade aqui dessa besta do capítulo 13 de Apocalipse. Inclusive, nós vemos aqui um simbolismo bem interessante, porque no capítulo 12 nós temos aqui o dragão perseguindo uma mulher. No capítulo 13, nós encontramos o dragão dando seu trono e sua autoridade para a besta. E no capítulo 17, nós vemos essa besta carregando uma mulher. Mas claro que não uma mulher pura, mas uma mulher prostituída, uma mulher diferente, bem diferente daquela que é apresentada aqui no capítulo 12 de Apocalipse. Nesse capítulo 12, então, tem muitos aspectos aqui que nós poderíamos considerar, mas hoje nós vamos nos ater aqui à questão do verso 12, que mostra um dragão furioso perseguindo uma mulher. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. É interessante nós sabermos que esse dragão é o mesmo que é identificado aqui no capítulo 12, no verso 9, quando o apóstolo João está ali destacando a expulsão desse dragão, que houve uma guerra no céu e tal, e esse dragão é expulso de lá. E aí aqui ele diz quem é esse dragão. No capítulo 12, no verso 9, diz assim: foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Lembra da antiga serpente? Aquela serpente lá do Éden, né? Que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, assim, quem é o dragão é o diabo. Ok? Então, esclarecido isso aí, vamos reler um pouquinho esse verso. Irou-se o diabo contra a mulher. Quem é a mulher? O livro de Apocalipse é muito simbólico, né? Existem vários textos bíblicos, em Ezequiel, ali nós encontramos várias figuras, em Jeremias, em Isaías, nós encontramos ali várias figuras de uma mulher adúltera, representando o povo de Deus que abandonava os seus mandamentos, que abandonava a aliança com Deus. Então, quando nós vemos aqui uma mulher pura, ela tem a representação de a igreja pura, o povo de Deus que é fiel a Deus, que é fiel aos seus mandamentos, que é fiel aos seus ensinamentos. Então, em Efésios 5:23 nos dá uma ideia de que Cristo é o marido e a igreja é a mulher, simbolicamente falando. Então, vamos reler mais um trechinho desse verso. Irou-se o diabo contra a igreja e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Opa, fez mais sentido agora esse verso, né? Então, o diabo, ele se ira contra a igreja de Deus e ele faz guerra nos últimos dias contra o restante da descendência da igreja de Deus. Porque, assim, ficou só um restinho de toda a igreja, de toda a cristandade. Sobrou só um restinho que procura guardar os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E aí a gente pode ir um pouquinho além, o que é esse testemunho de Jesus. Em Apocalipse 1, verso 9, ali o apóstolo João diz que ele estava preso por causa do testemunho de Jesus. E já em Apocalipse 19, verso 10, o mesmo apóstolo João, ele diz que
o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então João estava preso por causa do espírito da profecia que havia nele. Ele era um profeta de Deus e Deus estava revelando para ele coisas do futuro. E essas revelações que Deus tinha trago para João trouxe alguns problemas para ele ali. E aí ele foi preso por causa do testemunho de Jesus, por causa do espírito de profecia, que ele começou a falar ali, proclamar as coisas que Deus estava revelando para ele que aconteceriam no futuro. Bem, ele estava ali agora preso, e agora a gente tem uma noção do significado desse verso. Irou-se o diabo contra a igreja de Deus e foi fazer guerra com os restantes da descendência da igreja de Deus, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o espírito de profecia, que tem o dom da profecia. O fato da igreja de Deus guardar os seus mandamentos, desse restante aí que guarda os mandamentos e tem o espírito de profecia, ser perseguido pelo diabo, isso mostra que ele odeia de fato que nós conheçamos aquilo que está prestes a acontecer. Ele não quer que aqueles que servem a Deus de fato se preparem para os eventos futuros, e ele odeia, ele se ira contra esse grupo aí nos últimos dias. Ele está irado contra o povo de Deus nos últimos dias, ele faz essa guerra outra vez. Falo outra vez porque na Idade Média e também ali no começo do ministério dos discípulos de Cristo, o diabo ele perseguia os cristãos, né? Os cristãos não tiveram vida fácil, eles sofreram perseguição, eles sofreram calúnias, eles sofreram difamação. Por quê? Por eles defenderem a verdade, por eles defenderem aquilo que era a verdade segundo a palavra de Deus. A verdade presente na época impactante era o fato de que Jesus era o Filho de Deus. Jesus, aquele que os judeus tinham crucificado e que os romanos tinham assinado embaixo na sentença de morte, era o Filho de Deus, e essa verdade ela era chocante, e eles pregavam sobre isso, pregavam sobre um ritual de Santa Ceia, de uma nova aliança que Jesus teria feito com seu povo. Eles pregavam sobre uma cerimônia de batismo, eles pregavam sobre a crença em uma ressurreição dos mortos, que Jesus teria ressuscitado dos mortos e que ele prometeu que faria isso também com os seus fiéis. Então todas essas crenças fizeram com que aquele povo fosse perseguido. O diabo então ele se ira com esses que procuram guardar os mandamentos de Deus e que se atêm às palavras proféticas, e foi assim com os discípulos, foi assim com os primeiros cristãos no Império Pagão, ali com os primeiros imperadores que não eram cristãos. Mas o incrível é que quando os imperadores se tornaram cristãos e o cristianismo se tornou a religião oficial do império, não demorou muito para que aquela igreja que era perseguida passasse a perseguir aqueles que preferiam ser fiéis à Bíblia, já que a igreja precisou fazer concessões e adaptações à sua fé, para que então esse casamento entre a igreja e o Estado, para que as alianças políticas fossem costuradas e a igreja pudesse ser então favorecida pelo Estado. E aqui fica um alerta para a gente: nunca que nesse mundo um cristão vai se costurar politicamente sem que seja necessário fazer concessões. Não existe política sem concessão, política desse mundo sem concessões feitas por parte do cristão. Os cristãos que eram perseguidos ali no primeiro século, eles pregavam a palavra, e por isso eles eram perseguidos. Em Mateus 13, 21 fica claro, eles eram perseguidos por causa da palavra de Deus. Estevão era um homem poderoso em palavras, e isso incomodava também. 3 anos e meio ali depois que Jesus foi levado de volta ao céu, Estevão foi preso, né, e foi condenado à morte. O apóstolo Paulo, que antes era Saulo, ali, participou daquele momento. A ira do dragão ela se manifesta contra os discípulos de Cristo desde a igreja primitiva, desde a igreja pura, primitiva, saída ali dos mandamentos, né, direto de Cristo, dos preceitos de Cristo, da orientação de Cristo. E ele continua, né, ele continua perseguindo através dos séculos todos aqueles que querem, de fato, guardar os mandamentos de Deus. E isso era o que Jesus fazia, né, na sua época. Ele veio em obediência ao Pai. Agora, o dragão, ele trabalha de uma forma assim, bem eficaz, no sentido de ele até conhece as pessoas
que de fato estão servindo e seguindo a Deus e querendo obedecer os seus mandamentos. E aqui fica uma advertência para aquele que é cristão, que até conhece os mandamentos de Deus, mas não obedece. E lá em 1 João 2,4, a palavra de Deus diz que se você conhece os mandamentos, mas você não obedece, você é só um mentiroso. E o diabo, ele é o pai da mentira. Então, de certa forma, ele não tem muita preocupação com os mentirosos, que são as pessoas que dizem que amam a Deus, mas que não guardam os seus mandamentos. Se a gente diz que ama e que conhece, mas não obedece, a gente está mentindo, e o diabo, ele gosta, de fato, que o ser humano seja um mentiroso. Ele é o pai da mentira. Agora, se você conhece os mandamentos de Deus, mas essa não é a sua base moral, você prefere ouvir os preceitos dos homens, né, as inclinações dos homens, as edições, as versões editadas dos mandamentos de Deus, que foram editadas, né, pelo homem, você também não precisa se preocupar com a ira do diabo, porque ele não se ira contra as pessoas que não têm a lei de Deus como a sua base moral. O próprio Senhor Jesus, ele disse que aquele que ouve as palavras e não obedece é como alguém que constrói a sua casa sobre areia. Ela não tem fundamentação, ela tem riscos de ruir, né? Se você conhece os mandamentos de Deus, mas acha difícil demais obedecer, acha que são pesados demais, eu digo assim que obediência nunca é pesada quando a gente ama, né? E quando a gente ama os pais da gente, a gente quer agradá-los, quando eles são, né, tudo para nós, quando eles realmente têm valor em nossa vida, nós queremos obedecê-los. E quando nós desejamos obedecer, não é um fardo, não é um peso para pais bondosos que nos amam, vai ser algo fácil de fazer, né? Vai ser algo fácil se nós realmente o amarmos. Agora, se nós não amarmos, se nós não compreendermos que os mandamentos, que as ordens, que os conselhos dos pais são para o nosso bem, visando o nosso melhor e tudo, nós vamos nos rebelar, nós vamos procurar fazer a nossa própria vontade, nós não vamos dar importância se estamos ou não ferindo o coração dos nossos pais, né? É assim que funciona também no nosso relacionamento com Deus. Se você conhece os mandamentos de Deus, mas escolher obedecer o mandamento dos homens, em Mateus 15, verso 9, ali, o Senhor Jesus nos diz que é em vão essa adoração. Em vão me adoram com os lábios, quando vocês ensinam por aí os preceitos dos homens. E eu digo aqui, abro um parêntese aqui, para dizer que, assim como nos dias de Jesus, os líderes religiosos se assentaram na cadeira de Moisés e editaram a lei de Deus, e tinha ali um mandamento que falava da obediência aos pais, e os fariseus foram lá e editaram essa regra de Deus, né? Honra teu pai e tua mãe. Eles diziam, olha, se você pegar esse dinheiro que você está guardando aí para cuidar do seu pai e da sua mãe na velhice, e trouxer isso como oferta na igreja, como corban ao Senhor, você não precisa mais honrar teu pai e tua mãe. Tu entrega ele para Deus, para o cuidado de Deus, e está tudo certo. E muitos judeus, eles optavam por essa versão dos mandamentos, porque é bem mais fácil você dar uma oferta na igreja do que você ficar tendo o trabalho de cuidar de pais idosos, né? Então, essa prática dos fariseus, ela também entrou na igreja cristã, na prática daqueles que se assentaram no trono de Pedro. Enquanto que na época de Cristo se assentavam na cadeira de Moisés, no cristianismo existiram aqueles que se assentaram no trono de Pedro e foram lá e editaram também os mandamentos de Deus, né? Na época de Jesus, a edição foi feita no 5º mandamento, que falava da honra aos pais, né? Da honra ao pai e à mãe. Mas já depois de Jesus, a edição foi feita em relação ao mandamento que fala do sábado e ao mandamento que fala das imagens, que foi retirado ali, o das imagens, e o que fala do sábado foi substituído por guardar domingos e festas. Então, essa edição aí, se você realmente quer servir a Deus, você realmente conhece os mandamentos de Deus, mas escolhe obedecer a versão editada dos mandamentos de Deus, você está fazendo uma obediência em vão para o Senhor. Se você de fato quer ter uma vida
pia em Cristo, uma vida que realmente seja de obediência a Cristo, de obediência à palavra de Deus, você pode esperar que vai ter perseguição, porque o diabo odeia qualquer pessoa que queira viver em obediência aos mandamentos de Deus e que também tenha consigo o espírito da profecia, que é a capacidade que Deus dá de lermos e de compreendermos os eventos futuros e aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quantos querem ser pregadores da palavra de Deus? Quantos querem guardar os mandamentos de Deus? Quantos de nós querem ter uma vida de devoção com Cristo? Se você quer ser pregador da palavra de Deus, se você quer guardar os mandamentos de Deus, se você quer ter uma vida de devoção com Cristo, saiba que você vai enfrentar a perseguição. Está lá em 2 Timóteo 3,12. Todos que querem viver piamente em Cristo vai sofrer perseguição. Então fica a pergunta, você conhece os mandamentos de Deus? Você já leu nas Escrituras os mandamentos de Deus? Você tem feito uma análise bem conscienciosa, ponto por ponto? Eu falo aqui para todo tipo de cristão, o cristão evangélico, o cristão protestante, o cristão pentecostal, o cristão adventista, o cristão católico. Você conhece os mandamentos de Deus? Você já leu esses mandamentos na palavra de Deus? Esses mandamentos eles se encontram lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, a partir do todo o capítulo 20 ali praticamente, ele tem ali a descrição desses mandamentos que foram escritos, inclusive, pelo próprio Deus. E essa revelação está lá em Êxodo 31:18, que fala que Deus veio e ele escreveu com seu próprio dedo a sua lei ali nas tábuas de pedra, ou melhor, nas tábuas da pedra, né, que ele tirou ali, cremos que ele tenha tirado ali do próprio trono dele, quando ele desceu ali para falar com Moisés, tirou então um pedaço daquela pedra de safira ali, escreveu a sua lei azul naquela pedra e entregou para Moisés. Então nós percebemos que nesse ato de Deus em escrever os seus mandamentos na pedra, ele estava dando ênfase a algo que era ele era o legislador. Ele era o que realmente redigia essa lei. E algo escrito por Deus, como o rei do universo, não se altera pela autoridade humana. E aí fica uma pergunta até aqui no ar para que nós possamos responder. Fala assim, não, mas a gente só editou 2 mandamentos, ou como nos dias de Jesus a gente só editou 1, né? Podemos nos confortar com o que tem ali em Tiago 2,10, que nos diz que aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só, né? Aquele que guarda os mandamentos, mas tropeça em um só, se torna culpado de todos. E às vezes as pessoas elas pensam, mas o que é um dia? O que é um dia? O que importa o dia? O importante é que seja um dia qualquer dia serve. Mas não foi assim que Deus escreveu. Ele escreveu, lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. A questão é que nós, como seres humanos, nós temos deixado a desejar no que diz respeito a cumprir uma ordem estrita e absoluta. Aliás, o absoluto está fora de moda, a maioria é avessa já a essa ideia de uma verdade absoluta, né? Mas a palavra de Deus, ela traz em si essas verdades absolutas, esses absolutos morais que devem nortear a vida do cristão. Jesus veio fazer uma nova aliança, alguns argumentam, então a gente não está mais obrigado a aceitar essa lei dos 10 mandamentos. Queridos, essa nova aliança que Jesus veio fazer, ele veio fazer com o povo hebreu e ao mesmo tempo ele estendeu essa aliança para nós, os gentios, os povos que não fazem parte, geneticamente falando, do povo judeu. E aí ele estabelece ali essa nova aliança, sim, e em Hebreus 8:10, o Senhor Jesus, através do ministério de Paulo, ele apresenta ali que ele veio fazer uma nova aliança, e nessa nova aliança ele escreveria a sua lei em nossa mente, em nossos corações. E isso é confirmado pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios 3:3, quando ele diz que ele não deseja mais escrever em tábuas de carne, em tábuas de pedra, aquela lei, mas agora na aliança individual que Deus vem estabelecer com cada ser humano que o aceita e que aceita o sacrifício de Cristo, ele traz a proposta de uma aliança que é escrita, de uma lei que é escrita ali nas tábuas de carne, nas tábuas do coração. É uma lei do amor, é algo que você tem que ouvir, aceitar, amar e colocar no coração e dizer assim, eu quero, Senhor, ser obediente a Ti pelo poder do Teu Espírito Santo.
Porque Jesus, ele não veio aqui para destruir a lei. E ele mesmo não reeditou a lei de Deus em nenhum momento. E ele diz lá em Mateus 5,17, eu não vim, tá, para abolir a lei, eu vim para cumprir. E ele vai além, no verso 18, ele diz assim, até que o céu e a terra passem, nenhum pequeno símbolo ou sinal vai sair da lei, nem um tio, nem um jota, nem a menor traço vai sair da lei até que o céu e a terra passem. E quando é que o céu e a terra passam? Só passa depois que acaba todas as coisas. Em Apocalipse 21, verso 1 diz, vi novo céu, vi nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. É só lá no final que isso é passado. Então, somente quando Deus estabelecer o reino dele aqui na terra, literal, com a descida da Nova Jerusalém, com ele vindo e se colocando aqui, ele reconstruindo, destruindo o mal e estabelecendo o reino dele aqui na terra, aí sim, se ele quiser, ele que é o legislador, se ele quiser mudar alguma coisa na sua lei, ele o fará. Deus escreveu essa lei ali com o dedo, mostrando para nós que ela é indissolúvel, que ela é inalterável. E nós temos aqui alguns textos que nos lembram isso, em Êxodo 24, 12, 31, 18, 34, 1 e 4, Deuteronômio 4, verso 13. Esses versículos aí, eles indicam a base em que essa aliança foi escrita e como Deus se deu ao trabalho de não mandar uma revelação profética para alguém, mas de ele vir pessoalmente e fazer isso através ali daquela manifestação que ele fez no seu trono de safira, conforme lemos em Êxodo 24, verso 10, quando ele se manifesta ali, e o texto nos diz que ele pega, escreve o mandamento em a pedra, não é de uma pedra qualquer, é de a pedra, né? E nós cremos ali, então, que seja da pedra de safira, aquela pedra de safira que foi vista por Isaías, lá em Isaías capítulo 6, verso 1, né? Aquele alto e sublime trono de safira, onde Deus se assenta, que Ezequiel também viu em Ezequiel 1, 26, ele viu ali a cor do trono azul, uma linda pedra azul, né? Agora é interessante, meus queridos, que quando o inimigo de Deus, ele pensa em fazer uma substituição dessa lei de Deus, em uma adulteração. Hoje, se você entrar aí no Google e pesquisar Blues Laws, acho que é assim que pronuncia, leis azuis em inglês, você vai ver um projeto que já foi passado pelo Congresso norte-americano por volta do ano de 1888, que foi debatido ali uma proposta de lei para que tornasse obrigatório a guarda do domingo. E essa obrigatoriedade, ela deveria vir com força de lei civil. E na palavra profética que temos, e aí entra um outro motivo de ódio, né, por parte de Satanás contra o povo de Deus dos últimos dias, que procura guardar os mandamentos de Deus e tem o espírito de profecia. A revelação profética nos informa que nos últimos dias, aqueles que se prenderem a todos os mandamentos de Deus e não apenas a alguns deles, conforme Deus escreveu, eles serão perseguidos porque eles vão querer fazer adulterações, não é em todos os mandamentos, é em alguns, né? No caso aqui, a coisa está crescendo, a gente percebe assim que essas propostas de alteração da lei de Deus, elas só têm crescido, né? Primeiro se mudou aí a questão do sábado e da idolatria, foi retirado o mandamento que falava da idolatria, o do sábado foi mudado para o domingo, e o não matarás também agora está sendo reconsiderado, né? Porque o aborto, a legalização do aborto aí é uma maneira de oficializar o assassinato daqueles que não podem se defender. Inclusive, há cerca de 1 ano e alguma coisa atrás foi aprovada aí uma lei que permite que a mulher ela aborte até o 9º mês de gravidez. Então realmente não podemos pensar simplesmente em aborto, mas em assassinato de bebês. E através de todas essas propostas que estão sendo feitas para mudanças na lei de Deus, além das que já foram realizadas, o dragão manifestará a sua ira contra todos aqueles que forem resistentes e disserem, não, nós queremos obedecer conforme está na palavra de Deus. Haverá uma grande perseguição contra esse povo. Eles serão considerados como culpados
diante da sociedade de todas as atrocidades que estiverem acontecendo no mundo. Porque nesse momento nós percebemos já, e esses dias atrás eu via um vídeo de um pastor cristão falando que os cristãos deveriam considerar a hipótese de por que o coronavírus está afetando a gente, um vírus numa escala tão devastadora. Será que não é porque nós estamos esquecendo de obedecer o mandamento que fala da guarda do domingo? À medida que esse dia ele ganha força através de uma encíclica verde escrita pelo líder dos cristãos, por aquele que se assenta no trono de Pedro, ele vai lá e redige uma encíclica verde que até foi noticiada em 2015 como o 11º mandamento, não poluirás, né? Nessa encíclica ali, nos últimos capítulos dela ali, traz a proposta de um retorno à observância do domingo como sendo o dia do Senhor. E há uma força, um movimento dentro dos Estados Unidos com as Blues Laws, e há também um esforço entre as Sundays Alliances, que são as alianças pelo domingo, na Europa, buscando força na lei para poder impor um dia de guarda e de observância para toda a população da Terra. E a ONU, durante essa pandemia, ela tem ganhado força mundial, né? Uma autoridade que antes nem era percebida, cada nação tinha sua autonomia, mas com a situação do coronavírus, a gente percebe que as pessoas elas estão mais submissas às orientações, às recomendações, e a ONU ganhou mais força e mais poder como autoridade mundial. E depois até a gente pode discutir aqui a questão das 17 metas da ONU para até o ano 2030, né, o que envolve tudo isso aí, todo esse plano, mas isso fica para outro vídeo. O convite de hoje que eu faço para você, ao caminharmos para a etapa final aqui desse material que eu li, que eu estudei, que eu estou aqui partilhando com você, é que na sua ira o dragão dá o seu trono para a besta. Ele dá o trono e dá grande autoridade. E quando eu falo besta aqui, talvez tenha alguém que não entenda ainda o que é uma besta. Em Daniel 7:23 nos dá ali mais ou menos o norte. Besta representa um poder político, um poder religioso, um poder que tem autoridade e força de lei, né? Então, o dragão, o diabo, ele dá o seu trono, o trono aqui da terra, para um líder político e provavelmente religioso, porque essa besta, ela leva uma mulher prostituída, ela leva uma igreja que se corrompeu, que se envolveu com política e com todos os mercadores da terra, ela negociou de tudo. Está lá em Apocalipse 18 a descrição dessa mulher, com todas as suas características. Então Jesus, ele rejeitou a proposta do diabo. Quando ele veio aqui, ele rejeitou, que o diabo falou assim, tudo eu te darei se prostrado me adorares. Mas aquele que começou a se assentar, ao se estabelecer o trono de Pedro aqui na terra, ele recebeu ali também uma autoridade desse mundo e fez concessões, né? Não existe receber tronos nesse mundo sem se fazer concessões. E quando Pedro recebe ali formalmente um trono através do imperador Constantino, quando ele se converte ao cristianismo, e outros imperadores vão confirmando esse trono, a tríplice coroa que dava aos líderes religiosos toda a autoridade sobre os reis da Europa, que tinham poder em suas mãos de depor reis e de legislar acima da legislação de cada país da Europa. Essa situação, profeticamente falando, nós veremos se repetir. Já estamos vendo aí essas interferências nas nacionalidades, nas leis locais, sendo também fomentadas não só pelos poderes políticos estabelecidos pelas nações mais ricas e poderosas do mundo, como os Estados Unidos, como pela própria ONU, como por aquele que se assenta no trono de Pedro. E ao se assentar ali e receber, né, essa autoridade ali desse trono, a besta que leva essa mulher prostituta, em Apocalipse 17, verso 3, é uma mulher, essa mulher prostituta, essa igreja corrompida, ela tem culpa de sangue. No capítulo 17, verso 6, ela está embriagada ainda com sangue das testemunhas de Jesus. Ela ainda está embriagada com o sangue dos profetas, porque muitos foram mortos durante a Idade Média em um processo chamado Santa Inquisição. Essa igreja, ela domina sobre povos, multidões e línguas, está lá no verso 10. Ela é mesmo considerada como a mãe de todas as abominações da terra. Ela é chamada a mãe das meretrizes.
Podemos dizer que no mundo religioso há uma igreja que se identifica com todas essas características por ser uma igreja que se considera a mãe de todas as demais igrejas cristãs de Roma e do mundo. Ela não é simplesmente uma igreja cristã, ela é uma igreja romana, porque traz em sua essência os princípios, os valores e muito do paganismo romano também no seu corpo teológico. Ela domina sobre os povos, multidões e línguas. No capítulo 17, verso 5, nos diz que ela é chamada de Babilônia. No 18, verso 3, ele nos mostra que ela se relaciona politicamente com os reis da terra, e isso nunca deu certo. E o convite de Deus para mim e para você, para que não receba de outra ira que é mais perigosa. A gente pensa que a ira do dragão ela é terrível, e realmente é. O dragão, ele persegue, ele mata, ele aprisiona, ele tortura, ele humilha, ele difama, ele bloqueia, ele cancela. Mas a ira de Deus, ela vai ser pior do que a ira do dragão. E Deus dá um alerta para a humanidade, ele diz assim: retirai-vos dela, povo meu. Retirai-vos dessa Babilônia espiritual, retirai-vos dessa falsa igreja, retirai-vos dela para que vocês não sejam cúmplices dos seus pecados, para que quando os flagelos dela caírem sobre ela, vocês também não participem desses flagelos, para que quando a minha ira se manifestar sobre ela, vocês sejam poupados. Em Apocalipse, então nós vemos essa figura de um diabo irado contra a igreja que guarda os mandamentos de Deus e que tem o espírito da profecia, que traz a revelação profética, que adverte o povo da terra contra os juízos de Deus, que vai ser, na verdade, um povo muito odiado, muito perseguido, muito censurado. Já é e vai aumentar ainda, isso vai se intensificar. E o cenário da terra está ficando cada vez mais pronto para esse momento em que a ira do dragão vai se manifestar com toda a força. Nós percebemos ali que por causa dessa ira, ele vai proibir, né? Proibir as pessoas de comprar e de vender. Ele vai mesmo colocar um decreto de morte, né? Contra o povo de Deus nos últimos dias. Quem não aceitar a sua autoridade, está lá em Apocalipse 13, verso 17. Vai proibir, não vai poder comprar, não vai poder vender. Depois, não vai, no 13, verso 15, fala também que vai fazer com que morram todos aqueles que não adorarem essa imagem de autoridade, essa autoridade que se levanta e que edita, né, a lei de Deus, se assenta no trono de Deus como se fosse o próprio Deus. Essa abordagem aqui sobre a ira do dragão nos faz pensar nesse conflito entre essas duas igrejas, que na verdade as igrejas que estarão conflitando vai ser a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem espírito de profecia, e a outra igreja que vai estar dominando sobre todas as suas filhas. Então, quando essas filhas se submetem a essa falsa lei, a esses falsos mandamentos, a essa falsa maneira de conduzir os problemas da humanidade, as soluções que são apresentadas para o mundo como a solução final, nós vemos então que a humanidade começa a se dividir em dois grupos distintos. A humanidade vai ficar distintamente dividida entre aqueles que querem guardar os mandamentos de Deus, que acreditam no espírito da profecia. E veja aqui que o diabo ele não se preocupa quando os dons do Espírito Santo se manifestam de outra forma nos filhos de Deus para os últimos dias. Ele tem ira contra você se você tiver a prática de guardar os mandamentos de Deus e se você tiver com você o espírito da profecia. Ele não se preocupa se você tiver o espírito do dom de língua, ele não se preocupa se você tiver o espírito que te faz amar, porque todo mundo está amando aí, tá, em nome do amor, está se fazendo horrores, né? Indo contra tantos princípios da palavra de Deus em nome do amor. Então, assim, ele não se importa se você ama, ele não se importa se você fala em línguas, ele não se importa se você é uma pessoa muito generosa, simplesmente. Ele se importa se você tem o espírito da profecia em você, se você tem o dom profético em você, se Deus colocou em você a capacidade de entender a profecia, se Deus colocou em você a capacidade de se preparar para os eventos que estão vindo por aí, se você crê na profecia bíblica, aí e quiser guardar os mandamentos de Deus, tem que ter essas duas coisas, né? Guardar os mandamentos de Deus e ter o espírito de profecia, aí sim a ira dele se levanta contra você. Se você conhece as profecias, mas você não guarda os mandamentos de Deus, está tudo certo. Não tem do que
que você se preocupar em relação à ira do diabo, né? Mas tem que se preocupar com a ira de Deus. Bem, nós chegamos ao final dessa conversa aqui falando sobre todas essas propostas que o diabo traz aí para o mundo, colocando em conflito essas duas igrejas, a igreja do Apocalipse 12 versus a igreja do Apocalipse 17, a do Apocalipse 12 representando também a população que vai habitar a Nova Jerusalém, que são duas cidades em conflitos aí, mas isso é tema para outro vídeo, a gente uma hora dessa conversa sobre isso, sobre o conflito dessas duas cidades. Mas nós percebemos aí a mobilização do mundo nesse momento, através de uma aliança verde, agora tem até o passaporte verde, né? Uma aliança verde, uma encíclica verde, uma aliança pelo domingo, a Europeia Aliança Sunday, a Sunday Aliança, as Bruce Laws, as encíclicas verdes, as metas da ONU, tudo isso junta tudo isso aí, que nós percebemos o povo de Deus sendo cercado para os últimos dias, conforme está previsto lá em Mateus 24, o povo de Deus sendo cercado ali, para que ele possa então ter sua liberdade tirada de comprar e de vender. E finalmente também vai ser feito um decreto de morte para que, no objetivo dele, ele quer matar todos aqueles que não se submeterem a essas ordens, quer levantar perseguição, pressão, como é escrito lá em Mateus 24, uma grande tribulação. É uma grande pressão, a palavra usada ali para tribulação é uma pressão muito grande sobre o povo de Deus nos últimos dias. A questão é, você quer fazer parte daqueles que vão realmente receber a ira do dragão, a ira do diabo? Nós, infelizmente, estamos aí no meio dessa guerra cósmica, que não é por acaso que nós estamos, nós como raça humana, nós pecamos, nós caímos, nós desobedecemos, e assim como nos dias de Adão, Deus colocou lá só uma frutinha, né? Só uma árvore. Na verdade, Deus não estava interessado naquela árvore. O que era uma árvore? O que era uma frutinha para Adão comer ou não comer? Que importância tem uma fruta? Não tem importância nenhuma. A questão ali não era a fruta, a questão era a obediência. E hoje, nos últimos dias, o teste final também vai ser esse, o teste da obediência. Nós iremos obedecer a Deus, procurar guardar os seus mandamentos e nos firmar na palavra profética, ou nós vamos continuar desprezando esse livro que traz para nós todas as orientações da parte de Deus, para que nós possamos nos guiar por Ele, nos nortear por Ele, conduzir a nossa vida por Ele. É fato que quando nós pautamos a nossa vida por esse livro, por mais que nós procuremos ser agradáveis no trato com as outras pessoas, por mais que nós procuremos ser justos e não aceitemos corrupção, engano, mentiras, falcatruas, etc. Todas essas nossas posturas de vida com integridade na presença de Deus vão soar para as pessoas que estão andando contra as leis de Deus, contra os ensinamentos de Deus, contra as orientações de Deus, contra o espírito da profecia. Nós vamos parecer pessoas detestáveis, pessoas indignas de estar no convívio dos outros, pessoas que merecem ser castigadas, sim, não deve ter direito nem de comprar, nem de vender, e finalmente não precisa ter direito à vida. Esse tipo de gente não precisa viver. Esse vai ser o discurso que vai ser feito contra os guardadores dos mandamentos de Deus, contra aqueles que insistem, que teimam, né, em procurar guardar os mandamentos de Deus e seguir os ensinamentos que estão de acordo com a palavra profética. Que Deus fortaleça a mim e a você para nos mantermos fiéis em toda e qualquer situação que venha a ser apresentada a nós. E nós estamos, sim, caminhando para os dias finais. Que Deus tenha misericórdia do seu povo, porque por mais que a ira do dragão seja manifestada sobre o povo de Deus, o Senhor Jesus, Ele promete estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele promete nos amparar, Ele promete caminhar conosco, Ele promete nos fortalecer para que nós tenhamos força suficiente, fé suficiente para suportarmos a fome, a demora, para suportarmos o desprezo, para suportarmos a necessidade, para suportarmos o isolamento, para suportarmos a exclusão social, para suportarmos tudo aquilo que será feito, que está profetizado, que acontecerá com os servos de Deus nos últimos dias. Você está preparado para isso? Caso não esteja, converse com Deus hoje, abra seu coração para Ele e fale: Senhor,
eu entendi pela tua palavra que eu preciso obedecer ao Senhor conforme está na tua palavra. Abra teu coração para Ele, conversa com Ele. Senhor, eu conheço os teus mandamentos, mas eu não tenho coragem. Senhor, eu conheço os teus mandamentos, mas eu ainda sou muito covarde. Senhor, eu conheço os teus mandamentos, mas eu não sei, eu já tenho vínculos familiares, vínculos de igreja, vínculos de amizade. Como que eu vou desfazer isso aí? O Senhor Jesus diz que aquele que amar mais qualquer outra pessoa, mais do que a Ele, não é digno dele. Nós precisamos ter isso muito claramente em nossa mente, que Deus, Ele está acima de qualquer coisa, pessoa, valor, sonho, ideal, valor moral desse mundo. Nada que esse mundo propague aqui ou que Ele ofereça para nós valerá a pena se nós estivermos separados de Deus. Que Deus possa fortalecer a mim e a você, para que sejamos recebedores sim da ira do dragão, mas jamais desertores do exército de Deus, jamais desertores e acovardados que não conseguem falar a verdade segundo a palavra de Deus. Era essa mensagem que eu tinha para discutir com vocês nesse momento, e eu não vou fazer uma oração nesse momento com você. Eu peço que você faça aí a sua conversa com Deus. Eu vou fazer aqui a minha conversa com o Papai do Céu, e você faz aí esse momento de entrega entre você e Ele. Amém? Fica com Deus.